Os canapés mais fáceis e deliciosos que você já viu. Abre a geladeira porque tudo que você precisa está aí na sua geladeira. Olá, eu sou Michelle Santos e este é o meu livro de receitas. Canapés são sempre sucesso nas festas e se forem fáceis e rápidos de fazer, como esses que eu vou ensinar hoje, fica melhor ainda. Então, já aproveita agora para deixar o like no vídeo. É a melhor maneira de me agradecer pelas receitas e me deixa muito feliz. Aproveita para compartilhar nas redes sociais, WhatsApp, Facebook e onde você puder. Assim você me ajuda a ensinar essa receita para muito mais pessoas. E se ainda não está inscrito no canal, já se inscreve agora e marca o sininho para não perder as próximas receitas. Tem muita receita boa por aqui e você não pode perder nenhuma. Não pula nada do vídeo, pois durante o vídeo eu dou muitas dicas e substituições de ingredientes. Para fazer os canapés, eu vou usar essas duas maioneses, que é a minha maionese caseira e a maionese verde, tipo aquelas de lanchonete. A receita dessas maioneses eu já ensinei aqui no canal e vou deixar o link lá no finalzinho do vídeo para você conferir a receita. O restante dos ingredientes está listado aqui embaixo. E vamos começar cortando um pãozinho. Eu já tirei as casquinhas do pão para facilitar e vou cortar ele ao meio assim, fazendo 2 triângulos. Eu vou passar a maionese caseira nos 2 triângulos. Se você não gosta da maionese caseira, pode usar a maionese industrial. Se não gosta de maionese, pode utilizar requeijão, cream cheese, até creme de leite. Fica super gostoso fazer canapés com creme de leite. Acredite, se nunca experimentou, faz para experimentar. E vamos passar assim nos 2 triângulos para deixar o nosso pão molhadinho e cremoso. Depois de passar a maionese ou o que você preferir no seu pãozinho, vamos começar a preparar os detalhes do sabor e da decoração, pois a decoração do nosso canapé é o que traz sabor também. Eu vou utilizar aqui presunto e queijo. Você pode usar o que tiver na sua geladeira. Pode ser presunto apresuntado, mortadela, peito de peru, enfim, o que você preferir. Basta fazer assim, cortando dessa maneira em rodinhas. Assim você vai conseguir fazer este efeito independente do que você for utilizar. As sobrinhas vamos guardar, pois depois nós vamos utilizá-las em um outro canapé, porque aqui não se desperdiça nada. Então vamos cortar assim as rodinhas de presunto e de queijo. E se você não tiver cortador, pode utilizar um copo. O tamanho também não faz diferença. Faça como achar melhor. Depois de cortar assim as rodinhas de presunto e queijo, eu vou marcar o centro da rodinha, assim a olho mesmo, não precisa nada muito neurótico. E vou cortar bem no centro, metade da rodinha, dessa maneira, para poder fazer um cone com o presunto e com o queijo. Dentro do cone de presunto, eu vou colocar um pouquinho da maionese verde temperada, para ficar mais saboroso ainda. Vou fazer da mesma maneira um cone com o queijo. E dentro do cone de queijo, eu vou colocar uma outra misturinha para deixar um sabor mais diferenciado. Eu ralei uma cenoura e misturei com um pouquinho da maionese caseira, fazendo assim essa misturinha de cenoura e maionese, que é o que eu vou colocar dentro do cone de queijo. A cenoura que eu ralei ficou com pedacinhos um pouco grandes. É melhor pedacinhos menores para facilitar na hora de misturar com a maionese. Então, rala num ralo menorzinho para facilitar a sua vida. Depois, é só posicionar o conezinho de queijo assim em cima da fatia. Dessa maneira, nós temos um espaço central que é onde vamos enfeitar o nosso canapé. Eu vou utilizar aqui um tomatinho cereja cortado ao meio. Dessa maneira, eu consigo utilizar o mesmo tomatinho em 2 pedacinhos de pão e ele não fica rolando do pãozinho, fica bem grudadinho. Então, fica muito mais fácil usar o tomate assim cortado ao meio. Vou cortar a azeitona também ao meio e colocar nas 2 pontinhas do triângulo. Enfeitar com uns pedacinhos de cenoura ralada, que eu deixei reservado sem misturar com a maionese, para dar um toque especial ao nosso canapé. E depois eu vou finalizar com um pouquinho de maionese. Pode colocar numa manga de confeitar se você preferir, mas eu prefiro colocar assim com a colher mesmo, pois evito o desperdício. E vou colocar uma azeitona para dar um toque todo especial.
Lembrando que você não precisa fazer exatamente igual ao que eu estou fazendo e nem com os mesmos ingredientes. Pode utilizar os ingredientes de sua preferência e criar os seus próprios canapés. Mas olha como fica lindo e diferente feito dessa maneira. Eu adoro inventar canapés diferenciados. Esses são um pouquinho grandes, mas não tem problema. Assim, eles agilizam quando estamos com um pouquinho mais de pressa e não dá tempo de fazer aqueles canapés bem miudinhos. Mas eu vou fazer logo em seguida vários outros canapés menorzinhos, que são os mais tradicionais. Esse é só uma ideia diferenciada que eu fiz esses dias e gostei muito, então trouxe para ensinar para vocês. Para os próximos canapés, eu não vou utilizar o pão sem a casquinha, porque eu vou cortar assim com o cortador, deixando o canapé bem redondinho, então não precisa ter o trabalho de tirar a casquinha antes. E para tirar a rebarba do pão, basta apertar assim no cortador. As sobrinhas de pão você guarda, pois tem muita coisa que podemos fazer com elas. Vou começar passando maionese nas minhas rodinhas de pão. Assim fica o pão bem molhadinho. Eu gosto sempre de começar passando a maionese ou alguma pastinha para deixar o pão bem molhadinho. Depois eu vou colocar 2 fatias de salaminho, assim mais ou menos do tamanho do pão. Não precisa ser exato, mas é importante que o pão não fique menor que o salaminho e que o salame fique no tamanho de ser comido em uma única mordida, pois ele é ruim de morder e cortar e às vezes pode acabar derramando. Para enfeitar, eu vou colocar um pedacinho de queijo, que eu vou cortar da mesma rebarba que sobrou do queijo que eu cortei para o canapé anterior. Aqui não se desperdiça nada e você aproveita cada pedacinho que sobra para fazer um corte diferente. Vamos colocar as rodinhas de queijo assim em cima dos salames, para ficar um toque ainda mais bonito e especial. E eu vou finalizar com 2 pedacinhos de tomate cereja. Assim, o nosso canapé fica com várias camadas de cores e sabores diferentes para ficar ainda mais gostoso. Agora é só colocar no pratinho onde será servido e está pronto. Eu vou fazer aqui só 2 porque é para mostrar mais para vocês, mas você pode fazer na quantidade desejada. E se você gosta de trabalhar com salgados e quer dar um próximo passo na sua carreira, dá uma olhada no primeiro link aqui embaixo do vídeo, no meu curso de salgados finos especiais. Pode ser o diferencial que você procura para a sua vida. Para os próximos canapés, eu vou misturar um pouquinho de frango que está cozido apenas na água com sal. E vou misturar na maionese caseira, colocar um pouquinho de orégano para dar um toque especial. E eu gosto muito do recheio assim, com frango com sabor de frango, sem muitos outros temperos. Apenas o frango desfiado, cozido na água com sal, um pouquinho de orégano e a maionese caseira. Se você achar que precisa outros temperos, fica à vontade para colocar. Para mim, assim está perfeito. O pão eu vou cortar em formato de estrela, com esse cortadorzinho de biscoito. Mas não se preocupe, se você não tiver, pode cortar redondo com um copo mesmo, ou pode cortar até quadradinho com a faca ou em formato triangular. Da mesma maneira que fizemos os triângulos maiores, você pode cortar triângulos menores. O formato do pão não faz diferença, você pode fazer como achar melhor. Como eu já falei, eu gosto sempre de passar alguma maionese, alguma coisinha no pão antes de colocar os recheios, para deixar o pão mais molhadinho e saboroso. Então eu vou passar aqui a maionese caseira, porque eu não quero muito sabor interferindo nesse canapé. Eu quero que ele fique com um sabor bem suave de frango. Depois de espalhar assim a maionese nas estrelinhas, eu vou colocar um pouquinho da minha mistura de frango com maionese e orégano. É só pegar assim com a colher e colocar no centro da estrelinha. Não precisa esticar até as pontas, pois já está com maionese e já vai ficar saboroso com o recheio só assim no centro. Vou finalizar decorando com uma ervilha, porque eu acho que esse frango super combina com ervilha. E está pronto, os nossos canapés de frango já estão prontos. É só colocar no pratinho e servir, junto com outros canapés ou apenas desse sabor, como você preferir.
Para os próximos, eu vou utilizar um pão sem a casquinha e vou esticar ele assim com o rolo, pois eu quero que ele fique bem fininho, será um canapé enrolado. Nele eu vou colocar essa misturinha de maionese com cenoura. É só espalhar assim em cima do pão, que essa maionese já deixa bem úmido e saboroso. Vou dar um toque especial colocando pedacinhos de azeitona. Eu vou cortar uma azeitona em 4 pedacinhos e colocar assim enfileirados bem no meio, aonde será o centro do meu canapé. Agora é só enrolar bem apertadinho, deixando o recheio bem firme para não vazar e cortar assim no meio. Eu gosto de cortar na diagonal, que deixa o canapé mais bonito. Vou finalizar colocando uma rodinha de tomate cereja em cada um dos canapés, para dar mais sabor e beleza aos nossos canapés. E pronto, os canapés já estão prontos para ser servidos. Pode colocar assim no mesmo pratinho. Eu gosto de fazer pratinhos com canapés variados, acho que fica mais atrativo. Os próximos eu vou fazer assim com um cortador em formato de coração, mas pode ser com o formato que você preferir também. Não se apegue a formatos e cortadores. Caso você não tenha, faz com o que você tem aí. Corto assim em formato de coração e vou colocar uma misturinha de presunto e queijo com maionese. Sabe aquelas rebarbinhas que sobram dos cortes dos canapés anteriores? Eu bato elas no processador na função pulsar bem rapidinho e ela fica assim picadinha. Agora é só misturar com maionese. No canapé eu vou passar um pouquinho da maionese verde para deixar um sabor mais diferenciado e garantir que o pão fique bem molhadinho, porque se não colocar uma maionese assim, pode acabar ficando ressecado. Depois é só colocar um pouco dessa misturinha de presunto e queijo com maionese e deixar assim, no formato do coração. É importante deixar num formato bem bonito quando a gente usa cortadores diferenciados no pão, para não parecer que ficou uma pasta solta ali em cima. Então ajeita com a colher para deixar bem no formato de coração e o seu canapé ficar perfeitamente lindo. Sim, dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado final vale a pena. Então, depois de ajeitar bem o recheio dos meus canapés, eu vou fazer alguns detalhes. Polvilhar um pouquinho de orégano para dar um sabor especial. Vou pegar uma rodinha de cenoura. A minha cenoura está crua, mas você pode usar cozido se preferir. E vou cortar nela pequenos coraçõezinhos com um cortador menor. Vou fazer a mesma coisa com uma rodinha de salame. Vou cortar pequenos corações de salame para decorar assim os nossos canapés. E se você não tiver ou não quiser utilizar o salame, pode fazer com o queijo, com presunto, com salsicha, com calabresa, com o que você preferir. O importante é dar um toque especial na decoração do canapé. Prontinho, depois de finalizar assim com os coraçõezinhos, eu vou dar um toque ainda mais especial, colocando rodinhas de azeitona. Eu gosto de usar a azeitona sem caroço, que assim fica uma rodinha bem definida e bonita. E pronto, os nossos canapés de coração já estão prontos. É só acomodar no pratinho e esperar para servir na hora da ceia. E esses últimos eu vou fazer em formato de borboleta, porque eu amo borboletas. Mas também pode fazer no formato que você quiser. São bem simples, o encanto desse canapé é justamente o formato diferenciado. Eu vou cortar com o cortador de borboleta as fatiazinhas de pão. Vou cortar também o presunto e o queijo com o mesmo cortador. Assim, eu só montar as camadas e eu vou ter uma borboleta perfeita. Presunto eu cortei das mesmas rebarbas que sobraram de cortes anteriores. Já para o queijo eu peguei uma fatia nova, porque as fatias não tinham sobrado muita quantidade de queijo. Agora é só passar a maionese ou o que você preferir no pãozinho de borboleta e montar as camadas de presunto e queijo. Como eu não defini se eu prefiro com o queijo por cima ou com presunto por cima, eu vou fazer os dois modelos e eu quero que você deixe aqui no comentário qual você preferiu, se com o presunto em cima ou com o queijo em cima. A opinião de vocês é muito importante para mim. E para finalizar, eu vou colocar um pouquinho daquela misturinha de presunto e queijo com maionese assim no centro para fazer o corpinho da nossa borboleta, dando um toque ainda mais especial ao canapé. E olha que delicadeza!
Prontinho, os nossos canapés já estão todos prontos para serem servidos. Eu gosto de fazer pratinhos assim misturados, mas você pode fazer um único modelo e servir apenas aquele canapé. O que eu trouxe para vocês são várias ideias dos meus canapés que eu costumo fazer para ceia, jantar, receber amigos, aniversários. O que for, canapés combinam com qualquer ocasião. E se você quiser fazer para vender, também é uma excelente opção, porém você precisa calcular muito bem, pois além do custo dos ingredientes e da mão de obra, tem o tempo que você leva para fazer. Os canapés normalmente são mais elaborados e demoram mais para ser feitos que salgadinhos normais. Então, calcule da maneira correta para ter certeza que você está tendo lucro e não está trabalhando por um valor inferior ao que deveria. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, não sai daqui sem se inscrever no canal. Marca o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e deixa aquele like maravilhoso que eu amo receber. E não esquece de olhar aqui embaixo no primeiro link na descrição do vídeo a programação do meu curso profissionalizante de salgados finos especiais. Pode ser um diferencial na sua vida e uma mudança grande para o ano que começa. Então, espero vocês lá no curso. Beijos da Mi!